Sabe por que a gente se reúne hoje em dia? Aniversário, feriado, lançamento de alguma coisa. Sempre tem um motivo, né? Agora, imagina só um lugar, uma época, onde se reunir era quase uma forma de arte. Tudo era planejado nos mínimos detalhes, anunciado em público, fazia parte da alma cultural da cidade. É para esse mundo que a gente vai hoje. A nossa análise mergulha nos encontros públicos de arte do período Edo no Japão, ali mais ou menos entre os anos 1820 e 1840. A nossa fonte principal é um estudo que investigou os pretextos, sabe? As desculpas que as pessoas davam para organizar essas festas elaboradas de arte. A ideia aqui é entender a sociedade e a cultura da época através desses eventos. E isso é fundamental, porque não estamos falando de umas festinhas assim. A gente está falando de um sistema social super sofisticado que revela muito sobre os valores, os interesses e até a logística, né? A logística da vida urbana em Edo, uma das maiores cidades do mundo na época. E tudo isso antes da modernização do Japão. É um retrato de uma sociedade que usava a cultura como ferramenta pública de organização. Ok, então vamos começar a analisar isso. A fonte aponta que o calendário era a grande força organizadora. E não só no sentido de marcar uma data. Havia uma expectativa sazonal, quase um roteiro social para o ano. Certas peças de kabuki, por exemplo, só eram encenadas em épocas específicas. Isso criava um ritmo para a vida da cidade, sabe? Uma batida que todo mundo conhecia. Exato. E essa noção de tempo, ela funcionava como uma cola social muito poderosa. Tinha um evento, o primeiro encontro do ano, chamado Hakai, que era assim, o grande acontecimento. Não era só um brinde de ano novo, não. Era o maior evento de networking do ano. Poetas, calígrafos, era ali que as parcerias e, claro, as rivalidades do ano eram definidas. Perder o Hakai era começar o ano com o pé esquerdo. E a gente tem exemplos bem concretos disso. A pesquisa encontrou um convite impresso que foi distribuído por um calígrafo super famoso, o Matsumoto Sai. Ele marcou uma festa para o dia 24 do primeiro mês. E não era qualquer coisinha. Ele alugou um restaurante gigantesco, famoso por esses eventos, num lugar super chique de Edo, com uma vista linda. O fato de ter um convite impresso já mostra o tamanho do negócio, né? O que nos leva a um problema bem prático, a logística. Se o calendário ditava as regras, dezenas de anfitriões queriam fazer suas festas nas mesmas datas da sorte. Imagina todo mundo querendo marcar seu evento no 6º ou no 10º dia do primeiro mês. Poetas, artistas, patrocinadores. Era uma competição brutal por datas e locais. Isso numa cidade sem Google Calendar, sem nada. Nossa, é um problema que a gente conhece bem hoje, tipo, Nossa. todo mundo querendo casar no mesmo sábado de setembro. Como eles resolviam isso sem tecnologia? E a solução deles foi, assim, incrivelmente moderna. É aqui que a história fica genial. Comerciantes de papelaria, ou talvez os primeiros produtores de eventos da história, começaram a criar calendários impressos. A fonte até compara esses calendários a uma planilha de Excel. É impressionante. Era literalmente uma lista, sabe? Uma lista impressa com todos os eventos de início de ano que estavam planejados. Um desses documentos sobreviveu e mostra coluna por coluna a data, o local e o nome do anfitrião de cada festa. O que me impressiona é a confiança que esse sistema exigia. Você pegava esse papel, ia até o local e confiava que o evento estaria lá. Isso diz muito sobre a coesão social da cidade. As pessoas podiam consultar essa planilha e escolher discretamente em quais festas ir. Era uma cena cultural super calculada, pública e muito organizada. Mas o calendário social não vivia só de tradição japonesa. E essa parte da fonte me pegou muito de surpresa. Eles encontraram registros de uma festa para comemorar, pasmem, o Ano Novo holandês, em pleno Japão feudal. O que estava acontecendo ali? Isso é um reflexo direto da influência dos estudos holandeses, o Hangaku. Era um movimento intelectual de uma minoria que estudava o conhecimento ocidental através de livros que chegavam pela pequena base comercial holandesa em Nagasaki. Era uma coisa quase clandestina, sabe? Uma curiosidade enorme sobre o mundo lá fora, enquanto o Japão estava oficialmente fechado. Então, esses intelectuais se reuniam para celebrar o Ano Novo do calendário ocidental, que caía no 11º mês do calendário japonês.
Era um ato de afirmação. E pelo jeito não era algo isolado, né? O estudo menciona uma pintura linda de 1794 que mostra um desses encontros. Isso quer dizer que a tradição já existia há décadas, bem antes do período que a gente está focando. Era uma subcultura com suas próprias tradições. E isso levanta uma questão importante sobre identidade. Fica claro que diferentes grupos usavam esses encontros para se expressar. A festa do Ano Novo Holandês era a manifestação pública da identidade daquele grupo. Nós somos os intelectuais de mente aberta, os cosmopolitas. Num lugar sem rede social, a festa era seu perfil. Era como eles se encontravam e reforçavam seus laços. E falando em identidade, a gente sai da identidade de grupo para individual. Além do calendário, eventos pessoais também eram pretextos super importantes. Aniversários, datas comemorativas. E a fonte traz o caso do escritor Kyokutei Bakin, que era uma celebridade na época. Para comemorar os 70 anos dele, ele não fez uma festinha em casa, não. Ele organizou um evento de arte público gigantesco. E a estratégia por trás disso é brilhante. Usar um marco pessoal, como um aniversário de 70 anos, para fazer um evento cultural público tinha um efeito duplo. Por um lado, claro, celebrava o indivíduo. Mas por outro, e talvez mais importante, elevava o status dele. Reforçava o lugar dele como um pilar da comunidade artística da cidade. A celebração era, ao mesmo tempo, pessoal e muito estratégica. E essa ideia de ser público é a chave de tudo, né? Porque não era só sobre se celebrar. Esses eventos começaram a servir para outra coisa, para trazer gente nova para a festa, literalmente. É aí que a fonte mostra uma mudança social fascinante. Esses espaços, que antes eram da elite, dos calígrafos, dos poetas, começaram a se abrir para artistas que não eram considerados alta cultura. Exatamente. Estamos falando dos artistas de ukiyo-e. Hoje a gente olha para um Hokusai, um Kuniyoshi e pensa gênios da arte mundial. Mas na época, a história era bem outra. Eles eram vistos como artesãos, como ilustradores comerciais. O status deles era mais próximo do que seria um designer gráfico ou um quadrinista hoje, não de um pintor de galeria, entende? O trabalho deles era a cultura pop da época, e por isso era considerado menor. E a pesquisa nos dá o exemplo perfeito dessa virada. O artista Utagawa Koniyoshi, junto com a escola dele, organizou uma demonstração de arte pública. E o convite para essa festa sobreviveu, guardado num álbum com um nome que parece de filme. Álbum de retalhos após as chamas. O evento foi no restaurante Onoshi, um lugar gigante, o que indica que eles esperavam uma multidão. Era a cultura pop tomando o palco principal. Isso foi uma mudança sísmica. Trazer os artistas de ukiyo-e para dentro desses eventos democratizou a cena. As festas ficaram mais acessíveis para um público com um gosto mais popular. Gente que talvez não tivesse educação clássica para apreciar um poema complexo, mas que era a alma da cidade. Foi a cultura de baixo invadindo a festa da cultura de cima e tornando tudo muito mais interessante. O centro de gravidade cultural da cidade estava mudando. E o mais incrível é que o próprio Kuniyoshi não só participou disso, como ele comentou sobre essa tendência na própria arte dele. É um momento quase em meta, sabe? A fonte descreve uma de suas gravuras em madeira, que tem o título de Festa de Caligrafia Infantil. E aí tá a piada, a sátira genial da obra. Na superfície, a gravura mostra exatamente isso. Um monte de crianças juntas praticando caligrafia, fazendo bagunça. Mas qualquer adulto em Edo olharia para aquilo e pegaria a ironia na hora. Era uma paródia divertidíssima do que eles mesmos, os adultos, faziam o tempo todo. Ir a festas de arte, socializar, exibir suas habilidades. As crianças na gravura estão imitando as poses sérias, a concentração forçada e a competição dos adultos nesses eventos. É uma grande tiração de sarro. Exato, é a arte imitando o próprio fenômeno social que estava dando a artistas como o Kuniyoshi uma nova plataforma, um novo status. As crianças rabiscando na gravura são um espelho do mundo adulto, com seus eventos e sua performance social. Ele estava de uma forma muito inteligente documentando e tirando sarro do mecanismo que permitiu a própria ascensão dele. Então, qual é a grande lição aqui? Ao olhar para esses papéis que poderiam parecer lixo na época, convites, calendários, a gente tem uma visão completamente nova da vida urbana em Edo.
Vemos uma sociedade que era, ao mesmo tempo, super calculista em seu planejamento social, mas também vibrante, criativa e, no fim das contas, surpreendentemente inclusiva. A gente vê o que homens, mulheres, jovens e idosos estavam fazendo e celebrando, um pouquinho antes do mundo deles virar de cabeça para baixo. E se a gente conecta isso a um panorama mais amplo, fica óbvio que esses encontros não eram só um passatempo. Eles eram a infraestrutura social da cidade. Eram a rede essencial para a comunicação, para construir comunidade e para definir quem era quem no cenário cultural de uma metrópole agitada. A fonte nos mostra, de forma muito concreta, como uma sociedade pode se organizar em torno da cultura. O estudo detalha como esses eventos se tornaram mais inclusivos, né, abraçando artesãos como os artistas de ukiyo-e, que antes eram vistos como cultura menor. Isso me faz pensar na nossa própria era, no nosso mundo de encontros digitais, de redes sociais. Quem são os novos artesãos? Quais são as formas de criatividade que hoje a gente talvez olhe com certo desdém, como algo de baixo prestígio, mas que estão prestes a ser convidadas para a festa principal da cultura? Como é que esse processo de inclusão e de legitimação cultural acontece hoje, diante dos nossos olhos?